Marta, seja bem-vinda mais uma vez aqui ao nosso quadro. E eu gostaria hoje que você falasse um pouco da experiência que você teve com um grupo, Mulheres Calorosas, né? E, enfim, que mais detalhes você pode contar pra gente. E para começar aqui a nossa troca, eu fiquei pensando, né, assim, como que as mudanças, né, emocionais e físicas dessa fase aí do climatério, da menopausa, o que você percebeu que ela pode, de alguma forma, afetar a autoestima, né, os relacionamentos? Então, para responder isso, né, como que impacta, vou falar um pouquinho sobre o climatério e a menopausa. O climatério é uma fase que ele vem antes da menopausa. Então, ele pode começar bem antes ou pertinho, depende da mulher. O que acontece nessa fase? Os hormônios começam a diminuir e algumas alterações vão acontecendo no nosso corpo. Muitas vezes a gente não entende que já é essa fase, né? Então a gente começa a ficar mais irritada, tem muita variação de humor, começa a engordar, às vezes alguns odores vão ficando mais fortes, dores na articulação, cabelo cai, unha quebra, né? Algumas entram no processo de depressão. Mas, por não aparecer nos exames, às vezes você não sabe que já está nesse climatério, né? Então você se sente esquisita, né? E a menopausa, ela marca o fim da sua menstruação. Então o corpo está te dizendo, aqui acabou a sua fase, né, de reprodução e os hormônios foram embora, né? E agora algumas coisas vão acontecer no seu corpo e você tem que estar preparada para isso. Então como que isso impacta, né, os relacionamentos e a autoestima? Por exemplo, nenhuma mulher gosta de ficar transpirando em bicas perto de outra pessoa, se sente mal, né? Os odores que ela não sabe se a outra pessoa está sentindo ou não. Engordou muito, se sente mal, né? Então a autoestima fica muito balançada. Você fica mais lenta, mais cansada, e aí você tem explosões, pode ser explosões de raiva, né? De repente você começa a chorar, começa a rir. E aí você imagina você explodir com seu chefe, né? Explodir, sair do carro para brigar com o motoqueiro que encostou no seu retrovisor. Então, impacta no seu relacionamento, né? Você está conversando com seu marido, ou companheiro, companheira, e de repente você começa a gritar, ou chorar, ou explodir porque o copo caiu no chão, né? Então, isso tudo impacta realmente na autoestima, nos relacionamentos, né? Então, a gente vê que tem algumas mulheres que até se separam nessa fase. Como não estão entendendo o que está acontecendo com elas, né? Que elas estão ficando esquisitas, né? De repente briga com todo mundo, briga com o filho, briga com o marido, briga com a faxineira, responde, grita, e aí vai até para um processo de término de relacionamento. Já ouvi casos de mulheres que largou todo mundo, filho, marido, cachorro, gato, papagaio, periquito, e foi viver a vida. Porque não estava se entendendo esse processo, né? Não estava entendendo esse processo de mudanças. E às vezes, é como eu te falei, como não aparece ainda nos exames, né, a queda do hormônio ou outras coisas, a pessoa fica meio perdida e acaba ficando com uma autoestima baixa e complicando aí as relações. E é tão importante isso que você está trazendo, né? Porque essa fase da dúvida, né? De não saber exatamente o que é isso que eu estou sentindo, né? Eu acho que isso me conecta aqui também com uma próxima questão, né? Como que é esse desafio, né? Para poder acolher ali o sentimento que está vindo. É um sentimento diferente, que às vezes não tem um nome, mas ele está aparecendo, né? Com tudo isso aí que você já descreveu. O que você percebeu aí de desafio mesmo, né? Para esse acolhimento? Eu acho que o primeiro é você perceber que você não está no seu normal, no seu natural, né? Que tem alguma coisa acontecendo. Então, é o primeiro desafio. Você tem que se conhecer e falar, opa, tô esquisita, né? O segundo é você reconhecer que você precisa de ajuda. Que, lógico, pode ser que uma ou outra consiga passar por essa fase, né? Mas é uma fase que a gente precisa de ajuda. Precisa de ajuda dos companheiros, de uma boa, de um bom psicólogo, de uma boa terapeuta, dos médicos. A gente precisa de ajuda, né? Porque são sentimentos que deixam a gente confusa, né? A gente está se sentindo bem na mente, mas de repente a coisa não funciona, né? Você fica com um monte de dúvidas. Você fica, ai, tô envelhecendo, vou parar de produzir, vou engordar sem parar, vou ficar doente, acabou o sexo. Então a mente fica muito conturbada, né? Um outro desafio que a gente tem que superar é o preconceito. Ainda tem preconceito sobre falar sobre essa fase. Por quê? Ainda que, né, algumas comediantes e atrizes estão falando mais sobre esse assunto, é um assunto que está falando, você tá velha. E ninguém quer pensar assim, porque, principalmente aqui no Brasil, a velhice é muito estigmatizada, né? Como uma coisa ruim, não é legal, né? Ficar velho. Mas esse preconceito eu vejo que ele existe. Eu mesma, por exemplo, eu não queria falar, sabe? Eu demorei para falar pro meu esposo, para as minhas filhas, olha, menopausei, né? Estou na menopausa. Eu tinha vergonha. E também percebi que para perguntar para as outras mulheres se elas já estavam nessa fase, né, no climatério, menopausa, eu também não perguntava diretamente. Eu falava, ai, com quantos anos você está mesmo? Ai, você está sentindo isso? Você está sentindo aquilo? Então, a gente ainda tem preconceito. Não estamos livres disso. Então, esse é outro desafio, né?
E o último que eu acho é aceitar que a fase chegou, né? Essa fase chegou, envelhecer. E aí que vem, né? Envelhecer é uma nova fase, que é difícil de aceitar, né? Você pode ficar rebelde, mas ela chegou. E aí a gente precisa de uma psicoterapia, conversar muito com nossos médicos, né? Tirar as dúvidas, perguntar, é, conversar com as amigas e dar um outro significado para essa nova fase. Não quer dizer que você vai envelhecer e ficar sem mais nada na sua vida. Pode ser uma fase muito gratificante também, como as outras, né? Foi difícil a adolescência. Acho que a adolescência é a mais difícil. Depois você fica um tempão naquela fase adulta, que a gente se acomoda, né? Porque fica bastante tempo naquela fase. E aí vem a velhice e você fala, opa, e agora, né? Então acho que aceitar também é outro desafio. E aí, te ouvindo, né, fiquei aqui pensando, e o que a psicologia tem a ver com isso, né? Porque parece que às vezes é tão desmembrado falar da menopausa, algo muito mais fisiológico, né? Como se você fosse só ao médico, tomasse medicação e ficar tudo resolvido, né? Mas fiquei pensando aqui, né, como que a psicologia vai se envolvendo também com esse tema, né? Nesse apoio mesmo, emocional, psicológico, né? O que você hoje, estudando, né, e se envolvendo com esse tema, percebe que pode ser transformador mesmo na experiência dessas mulheres, né, que estão passando nessa fase? Então, acho que esse apoio, né, psicológico e emocional, ele é tudo, né? O apoio emocional, ele vai vir dos que estão mais próximos, né, dos parceiros, da família, esse acolhimento que a gente pode receber, né? E o que acontece nessa fase? A gente fica com as ideias embaralhadas, com muitas dúvidas, muitas questões. Isso vai mexendo com a gente lá por dentro, né? Às vezes a gente fica muito triste. E aí, o apoio psicológico, ele vem naquele momento que ele ajuda a gente a colocar as ideias no lugar. Né? Ajuda a diminuir nossa angústia, ajuda a ver com mais clareza esse processo, que a vida não acabou, que a gente ainda tem muita coisa a realizar, né? Então, ajuda a gente a entender que é mais uma fase, né? E que essa fase pode ser tão rica quanto as outras. Então, é imprescindível você procurar esse tipo de ajuda. E junto com isso, o emocional de quem está do seu lado. Conversar muito a respeito, né? Falar das suas dúvidas, dos seus medos, e na terapia também, lógico, né? A gente vai conversar sobre tudo isso, sobre os medos. E, então, é muito importante esse apoio psicológico, e as pessoas às vezes não percebem que elas precisam disso. E elas ficam muito perdidas, né? Então, sempre é bom alguma amiga ou alguém conversar e ter mais abertura para esse tipo de procura. Porque eu percebi que poucas psicólogas têm essa especialidade de acolher uma mulher na menopausa, no climatério. Por quê? Porque as próprias mulheres também não sabem o que está acontecendo, né? O que está acontecendo comigo que eu estou tão bagunçada? E aí eu acho que a terapia ajuda a gente a organizar melhor essas ideias e seguir em frente mais forte, mais feliz, mais leve, porque é uma fase que pode ser bem leve se a gente quiser. Você tocou nesse ponto extremamente importante, né? Nós como profissionais aqui da saúde, né? Ter esse olhar atento também, né? Porque às vezes, enfim, a mulher ela pode trazer uma queixa e isso se caracterizar como algo mais assim de uma depressão, né? Ou de uma irritabilidade que pode falar, nossa, é só uma ansiedade, né? E como é importante, como você falou, são poucas pessoas que acabam se envolvendo com o tema, né? No sentido de se aprofundar dos estudos para realmente identificar, falei, não, tem algo a mais acontecendo aqui, né? E aí isso me faz conectar também, até para pensar nisso, né? O que você acredita que ainda precisa ser desmistificado, sabe, sobre o tema? Né, do climatério, da menopausa, né, dessa experiência última que eu gostaria que você compartilhasse um pouco do que você viveu. Então, eu acho que o que eu passei, né, e que precisa ser desmistificado, é a questão do climatério e menopausa não é só calor, né? Porque você vê uma mulher se abanando, você fala, ih, tá na menopausa. Uma própria mulher fala, ai, tô na menopausa. Ai, que calor, será que eu tô na menopausa? Então, assim, colocaram, né? É uma coisa, né? Calor é menopausa. Você tá com calor é menopausa. Até quando você é bem nova, você fala assim, me deu um calor agora. Você tá na menopausa já? Então, não é. Então, não é calor, não é só. Menopausa e climatério não é só calor. E nervos à flor da pele, né? Então, nós realizamos agora, com o grupo das mulheres calorosas, 10 encontros com as mulheres nessa fase, de climatério e menopausadas, né? E juntas nós descobrimos muitas coisas além dos calores. Então, nós ouvimos de uma colega, puxa, eu achava que eu estava ficando louca. Estava me achando esquisita e achava que era só eu. Agora, conversando aqui com vocês, eu estou percebendo que não sou só eu. Uma outra colega falou, eu gostaria de ter participado de um grupo desses antes, porque eu fiquei muito mal.
porque ela, inclusive, acho que ficava de cama às vezes, não conseguia nem sair para trabalhar, né? Então você vê, foi uma coisa pesada, mas não tinha esse apoio, né? E ninguém sabia direito o que era, né? Então, eu, por exemplo, minha filha falava, nossa, você tá esquisita, né? E eu só lembro que eu ficava muito nervosa e falava para o meu esposo, olha, não é nada pessoal, eu acho que sou eu, né? Mas ninguém tinha me falado, porque eu não tinha os calores ainda, né? Então, é desmistificar isso. Não é só calor, só ficar nervosa de vez em quando, né? Teve uma outra colega no grupo que ela começou a ter misofonia, que é quando você começa a ouvir mais atentamente alguns sons e ficar irritada, por exemplo. Você já está irritada, então você começa a perceber uns sons que você não percebia. Quando o marido mastiga de um jeito, quando o filho está engolindo e fazendo barulho. Olha que coisa interessante. E a gente não sabia que isso fazia parte de um dos sintomas. A outra teve dor nas articulações, que é também um dos sintomas. Então, são várias coisas além do calor que a gente pôde discutir lá no grupo e que foi muito rico, né? Que a gente pôde perceber que a vida não vai acabar, que o sexo pode continuar, né? Vai mudar, vai mudar. Mas é o que eu falei para elas, não adianta aí você estar 3 anos sem fazer nada com o marido, e aí, menopausei, agora quero ser feliz sexualmente. Não, né? Tem todo o processo lá com o seu companheiro, com a sua companheira, e vai continuar nesse processo, e vai continuar a sua vida, sim, com muita saúde, né? Enfim, também a gente chegamos à conclusão juntas que a gente precisa conversar sobre isso. Com os nossos parceiros, com as nossas parceiras, com os nossos filhos, sim, nós temos que conversar sobre isso. É só mais uma fase, mas a gente se esconde e não conversa sobre esses assuntos, que são assuntos difíceis. Eles também têm a fase deles, né? Mas a gente precisa conversar. E aí, além dos parceiros, volto a enfatizar, né? Conversar com os médicos, né? Não sair só com uma receita. Eu vejo que a gente, às vezes, não consegue conversar com os médicos. E eles, na posição deles, já estão acostumados com aquilo. Eles sabem o que pode ser melhor pra gente, mas a gente não sabe nem o que perguntar, né? Então, a gente precisa conversar sobre isso. Ter uma boa terapeuta, um bom terapeuta que acompanhe a gente, né, que ajude a gente a aceitar as novas limitações, né, porque são novas limitações, novos desafios, né. Leitura também, começar a ler muito mais para realmente desmistificar algumas coisas que a gente está trazendo ali que às vezes não é. Então a gente precisa ler muito, né. Tem muito canal do YouTube também bom, com os médicos bons, sabe, explicações boas sobre essa fase. E é isso, eu acho que a gente precisa se preparar para uma velhice boa, alegre, né, com novas realizações, perspectivas, por que não, né? Cuidando da nossa mente, da nossa alma e do nosso corpo, né? Nós chegamos lá também a conversar bastante sobre autocuidado. E o autocuidado não é só fazer exercício, né? O autocuidado vem da nossa alimentação, da nossa parte física, da nossa parte mental e emocional, né? Da nossa alma, com as nossas crenças. Então, o autocuidado não é só a gente ir lá e fazer a musculação, né? A gente tem que se preservar emocionalmente também, através de uma boa terapia, né? De boas pessoas do seu lado, uma boa literatura. Então, você vê que o autocuidado, ele engloba muito mais do que é falado, né? E ajuda também a desmistificar essas outras questões dos só calores. Conversamos também bastante no grupo a respeito dos hormônios, né? Os hormônios que se vão, alguns outros que aparecem, e a questão da reposição hormonal, que a gente também tem bastante preconceito ainda, principalmente as mulheres da minha idade. E então tem que estudar muito sobre o assunto, conversar com os médicos, porque tem gente que pode fazer a reposição hormonal, tem gente que não pode, mas temos os fitoterápicos. Ou seja, foi um grupo assim onde teve muita discussão, foi muito rico, com muita informação, muita compartilhar de experiências. Então foi um grupo assim bacana e espero aí no ano de 2025 começar um outro grupo para compartilhar e acolher mais mulheres nessa fase. Né, de tudo que você trouxe, como é importante, né, cada vez mais reforçar essa atenção, né, do corpo, com a mente, né, assim, não tem mais espaço para se desdobrar ou para se desmembrar isso, né, assim, é tudo uma coisa só mesmo, né, e quanto mais atento nós ficamos, né, com nossos pensamentos, com as nossas emoções, tudo isso facilita entender, né, que fase da vida que eu tô. Né? Então, acho que esse movimento seu, né, de se envolver com esse tema, até porque você já vivenciou, acolher essas mulheres que não têm espaço, né, para poder falar sobre isso, contar do que sente, não acharem que estão loucas, né? Então, isso é muito, muito importante, né? Porque é isso, abre um espaço aí para que as pessoas possam procurar outras formas, né, de se conectarem, de se conhecerem, né? Então, muito bom, espero mesmo que em 2025 você tenha aí mais grupos, né, e que a gente possa se encontrar mais vezes para poder trocarmos, né, e levar também essas informações para as pessoas que não têm tanto acesso, tanto recurso, né?